Oi, ping, ping, ping. Então hoje a gente vai continuar com o nosso com nossa aula sobre polimorfismo. Primeiro a gente viu o polimorfismo de método e a ideia do conceito de interfaces, e agora a gente vai para a ideia de herança. Então, herança.ts. Ok, então vamos lá. Vamos dar uma lembrada. A ideia de criar a herança da interface é o estabelecimento de um contrato. Então, se eu tenho uma interface pesável, né? Vou dizer assim, pesável é tudo que tem um peso. Então, para fazer isso, eu vou criar aqui um método getPeso, tá? Vamos lá que eu tenho que recarregar a linguagem na minha cabeça. Estou em TypeScript, eu tenho que isso aqui retorna um number. Peraí. Beleza? Peraí que eu só fazer aqui a mudança de contexto. Aqui eu tô é assim. Pronto. GetPeso é um método que retorna um number. Eu posso dizer que ele é público. Não é assim não? Como é que eu digo que uma coisa é... Não, em TypeScript todas as interfaces são públicas. Pronto. Então a gente começa a nossa aula daqui. Quando eu estabeleço uma interface, que eu crio um contrato, todos os métodos que eu coloco aqui, eles vão ter que ser cumpridos nas classes que aceitam o contrato. Então os métodos que estão aqui vão ser invocados por quem usa o contrato. Então eu quero pegar um gato. O meu gato, para ele ser pesável, né, para eu poder botar o meu gatinho na balança, ele tem que implementar o getPeso. Quanto é que pesa um gato? O gato pesa tudinho, eu chutar meio quilo. O gato pesa 1 quilo. Realmente não pesa tudo isso não, né? Não. Deixa de gato. Gato é uma coisa que você 1,5 kg. Gato 1,5 kg, tá certo? Meu Deus, começou. O gato vai morrer no fim. É porque depende, né? Se a gente for tirar só a carne, aí é bem menos, né? Vai ser 300 gramas. Limpar, tirar vísceras e tal, não dá um espetinho. Meu Deus. Bora, foco. Vocês estão me distraindo. Então, quando eu quiser botar o meu gato na balança para saber o quanto que ele pesa, pesar animal. Fazer uma coisa assim bem estupidazinha aqui. Function pesar animal. Eu posso receber qualquer coisa que seja pesável. Return. E aí eu vou imprimir aqui console.log. Esse animal pesa mais pesável ponto getPeso. Tá aqui. Muito. Pesar animal. Ótimo. Então, a ideia de eu trabalhar com interfaces é desacoplar as minhas unidades e permitir que eu não precise me preocupar com quem é que vem para cá, desde que ele implemente o contrato. Então eu posso ter o meu gato, né, criar aqui a Xaninha e o gato, e posso pesar a Xaninha na balança. Pesar animal Xaninha. Então quando eu rodar esse código aqui, ts node, perdão,
eu vou ter que o meu animalzinho pesa 1,5 kg. Tá? Então o meu contrato ele pode ter quaisquer métodos, e aí essa é a segunda regra do contrato. A primeira é que tudo é público, tá? Eu vou precisar acessar isso aqui de algum local, e a segunda é que todos são métodos. Eu não posso ter atributos aqui, não faz sentido, porque se a minha ideia é criar um contrato e não me preocupar da forma como ele é implementado, eu simplesmente quero um método que faça algo. O como ele faz não é importante. Então, eu posso ter que essa coisa que eu vou pesar, ela vai ter um rótulo, ou uma etiqueta, ou um label. Tá? Essa coisa que eu vou pesar, eu preciso de alguma forma rotular. Então, se eu quisesse que o meu gato fosse algo pesável, pesar a entidade, eu preciso que a Xaninha agora implemente o que falta no método. Então, vamos lá, lembrando, a gente viu semana passada, eu tenho duas formas de estabelecer se o contrato é cumprido. A primeira é dinâmica na hora do uso e a segunda é na hora da construção. Aqui eu estou fazendo na hora do uso, estou tentando passar esse gato para dentro dessa interface. E de cara, na hora da passagem, ele vai dizer, ei, era para ter um get label, para que esse gato fosse tratado como algo pesável e não tem. Então eu teria que vir aqui e dizer, ei, tudo bem, ele vai ter um get label e vai retornar que isso daqui é um gato. Esse, fazer assim que fica melhor. Esse é pesável.get label, pesa, tá ruim de ver, né? Pesável.get peso. Esse é alguma coisa que eu não sei o que é, mas tem um nome, get label, pesa, alguma coisa que eu não sei como é calculado, mas tem um peso. Eu errei alguma coisa, foi bem aqui. Tá, então agora eu consigo passar o meu gato. Esse gato pesa 1,5 kg. Como isso daqui vai ser implementado, tanto poderia ser algo fixo, aqui ó, é um gato que sempre retorna 1,5 kg, como poderia ter qualquer outra regra, desde que ele implementasse os dois métodos. Então, eu posso ter um... Vocês conhecem Pokémon? É da época de vocês? Na minha época, não sei se tá dela. Tinha um Pokémon que era um gato, né? Era o Pokémon da equipe Rocket. Era o Miau. Não era o Miau, não era da equipe Rocket. Não sei detalhes, não. Vocês não são. Eu também não. É da época, é a época bem depois da minha. Pega um Dragon Ballzinho aí. Meus filhos assistem Pokémon ainda. Aqui hoje é muito... Deixa pra lá, vamos voltar pro foco aqui. Me dizer, Pokémon é muito feio, assiste os primeiros. Esse Pokémon feio, eu perguntei, esse personagem aí é o quê? Aí disse, não, esse daqui é o treinador. Aí acaba com... Vamos lá. Eu quero agora o Miau. Miau era o gatinho da equipe Rocket. E aí ele poderia ter um label também. Get label, tá? Nome, name, string, constructor, name do tipo string, desse ponto name recebe name, get label, retorna desse ponto name, get peso, get
peso retorna desse ponto peso. Peso. O miau vai começar bem magrinho e a gente vai engordar ele. Ele vai começar só com meio quilo. Certo? E aí eu tenho aqui o método alimentar. Alimentar. Toda vez que eu dou uma comidinha pro miau, ele vai ganhar meio quilo desse ponto peso mais 0,5. Desse ponto name mais igual a W. Pronto. E aí quanto mais ele come, mais fofo ele fica. Então agora eu vou criar um gato e vou criar um miau. Miau. Então, bora lá. O meu pesar, ele não se importa, eu vou bater nessa tecla, com o tipo de entidade ou como ele lida com os valores ou o que tem abaixo dessa camada, desde que a minha entidade cumpra o contrato. Então agora eu vou ter um gatinho, o miau pesa 2 quilos, porque ele começou pesando meio quilo e eu alimentei ele 3 vezes. E o nome dele agora é miau, porque cada vez que ele come ele fica mais fofo e ganha um W a mais. Qual é a vantagem de você trabalhar com interfaces? O teu código ele fica desacoplado. Acoplamento é um termo que a gente usa para dizer o quão as classes, os métodos, as entidades, eles precisam conhecer e eles são dependentes, eles estão grudados umas nas outras. Quando a gente pensa em interface, a gente diminui o acoplamento, porque o pesar entidade não precisa saber o que é ou como a entidade trabalha, precisa só que ela cumpra o contrato. As limitações: eu só posso trabalhar com métodos, eu não tenho como reaproveitar, assim, pelo menos diretamente aqui, a implementação no código e simplesmente expandi-la, mas a vantagem é que eu tenho algo muito mais simples. Tá? Se não fosse uma interface, aí a gente parte para a ideia de herança. Na herança eu tenho uma classe base que vai sendo estendida. Tá? Uma outra coisa que eu vou só lembrar da aula passada é porque eu posso ter o meu controle, né, de encaixe feito na hora do uso. Por exemplo, se o meu miau não tem o método getPeso, ele já vai avisar na hora que eu estou usando. O TypeScript ele tem essas duas formas, na hora do uso e na hora da construção. Por exemplo, o Go é só na hora do uso, você não tem como forçar na hora da construção. O Python é na hora da execução. A gente pode forçar na hora da construção através dessa instrução aqui, ó, implements. Eu digo que o meu miau implementa pesável. Então agora, se por acaso o meu método não existir, na própria construção da classe vai dizer, opa, você não pode construir um gato que implementa pesável se ele não implementa tudo que pesável propõe. Tá? Então agora vamos relaxar um pouquinho os requisitos. Tá? Então, ao invés de chamar que isso daqui é uma interface, eu vou dizer, olha, isso daqui é uma classe. Uma classe. E sendo uma classe, ele tem métodos e implementações. Então, retorna label, que retorna vazio, e getPeso, que retorna 0. Agora eu tenho uma classe.
uma classe, eu vou ter os métodos e eu vou ter as implementações desses métodos. Se eu quero que o meu gato estenda dessa classe, é como se eu pegasse uma cebola e no anel mais interno eu vou colocar uma nova camada em cima dele. Então eu diria o seguinte, ó, o meu gato estende de pesável. Aí ele vai dizer, olha, se você está tentando colocar uma nova classe, vamos desenhar aqui agora, vai ficar mais interessante. O extends é quando é herança, né? Herança. Aí vamos desenhar aqui. O processo de interface é simples. Eu tenho uma entidade e essa entidade, para aceitar um contrato que lhe vem externo, um contrato, precisa implementar tudo que as regras que o contrato diz que eu tenho que ter. Então, se ele diz que eu tenho que ter esse método, eu tenho que ter esse método. E ok, ele passa. Então, se eu disser que o contrato para ser um felino é ter presas, ter garras e ser macio, o leão é um felino, o gato é um felino, o tigre é um felino, aí uma criança pequena diria, vamos lá, um lobo é um felino, porque ele tem garras, tem dentes e é macio. Essa é a regra. Se você estabelece o contrato, se você cumpre o contrato, você pode dizer que ele é um felino. Então, com a criança, você teria que dizer que sim. No processo de herança, você tem algo bem mais complexo. Você tem uma construção de algo em camadas. Por isso que a gente ensina herança, e existe herança, mas na prática ele é usado em situações muito pontuais, específicas e bem definidas, porque a herança cria um acoplamento muito forte. Então vamos lá. Vamos pensar aqui no fato do ser vivo. Ser vivo. E aí eu vou mudar aqui. Se a gente pensar nos seres vivos, o que é que existe de comum entre todos os seres vivos? Vamos voltar lá para as ciências básicas, né? O que é que diferencia um ser vivo de uma pedra? Material orgânico. É o fato dele ser matéria orgânica, mas se ele é vivo, significa que ele pode morrer. Uma pedra não tem um estado de estar vivo ou estar morto. A pedra só está inerte. Ela reage. Você pensa, será que o bicarbonato de sódio ele é um ser vivo? Porque se eu jogar vinagre em cima dele, ele vai reagir. Mas não, ele mudou de estado, mas ele não tem processos biológicos que tentam manter a vida. Se você pensa desde os organismos mais simples, sei lá, as bactérias, tudo bem, vamos dar uma super abstração aqui para a gente chegar no nosso ponto. Todos os seres vivos ou estão vivos ou estão mortos. Eles têm um estado, e aí normalmente, tudo bem, depois de morto, o ser não volta a viver, ele se desfaz e a sua matéria é reaproveitada. Então a gente já pensa numa regra de comportamento básico para os seres vivos. Desse fato de eu ser um ser vivo, eu posso jogar uma outra camada. Então, tudo bem, vamos lá. Vamos pensar aqui no gato. O meu gatinho, ele é um ser vivo e ele não se dissocia disso. Ele não é um ser vivo só de vez em quando. Diferente da ideia de interface, onde eu penso em contratos, o gato é um ser pesável. Então, se ele cumpre o requisito, eu posso colocar ele na balança e ele pode ser pesado. Beleza, eu vou levar o gato como bagagem de mão. Só pode ter 1,5 kg a bagagem de mão. Pesa o gato aí. Pesou o gato tem um rótulo, tem um peso, ok, tá indo lá dentro como bagagem de mão, passou no critério. Só que um gato também é um ser amável, ele pode receber carinho. Então, ora ele cumpre as regras de um contrato, ora ele cumpre as regras de outro contrato. O fato de ser amável, de ser pesável,
de ser alimentável, sei lá. Vocês estão vendo que eu estou usando o vel, né? O amável, alimentável. Significa que ele cumpre esse contrato, esse acordo, mas isso não o identifica como algo que ele é, mas como algo que ele pode ser tratado. E essa é a ideia da interface. Ele pode ser tratado como algo amável, louvável, né? Eu ia dizer comível, mas, Meu Deus! mas só se for um gato do mato comido por um lobo, tá certo? Dentro da cadeia alimentar, né? Dentro da cadeia alimentar. Uma cobra, né? A cobra chega lá e come o gato, então pela cobra ele cumpre a interface comível, está dentro do contrato do que ele é. Mas no processo de herança, o nosso acoplamento ele não se dissocia. O gato ele é sempre um ser vivo e ele não pode ser dissociado disso. Então a gente vai jogando como camadas dentro de um jogo aqui de cebola. Então, por exemplo, dentro do ser vivo eu poderia ter as bactérias, eu poderia ter um monte de coisa, mas eu posso ter os mamíferos. Mamífero. Quem é que identifica os mamíferos? Os mamíferos mamam, eles carregam os filhos na barriga, diferente de colocar os ovos, e aí depois disso eu posso ter os... Não, meu pai. Os gatos são felinos, né? São felinos. Felinos. Na minha cebola. Aí depois disso eu vou ter o meu gato. E aí depois eu posso dizer, tudo bem, mas um gato doméstico é diferente de um gato selvagem. Eles derivam de gato, então o gato doméstico é um pet. Mas na polícia tem os cachorros que são... existe... Eu já vi muito naqueles vídeos do YouTube que o animal é treinado. Os cachorros eles podem passar por treinamentos para fazer um monte de coisa legal, fazer xixi no canto, ou obedecer ordens. Gato pode ser treinado? Pois é, eu conversei uma vez com uma adestradora, ela disse que gato não era treinado porque ele não era um animal de matilha, só que tem gato em filme, né, essas coisas, então acho que de alguma forma... Acho que não. Gato é bicho burro. Então não existe um gato treinável. Ele, no máximo ele é algo amável, tá lá na esfera de pet. Então assim, olha aqui as nossas cascas, a nossa casca de cebola. Antes de ser pet, ele é gato. Antes de ser gato, ele é felino. Antes de ser felino, ele é mamífero. E antes de ser mamífero, ele é ser vivo. O nosso processo de construção em cebola, ele acontece sempre de dentro para fora. Ele não é primeiro um pet e depois ele se torna gato. Então, assim, ele é sempre de dentro para fora. Então, quando a gente está falando de herança, eu vou mudar aqui para a gente pensar no ser vivo. Ser vivo, eu vou ter um estado, que aí eu vou chamar de estar vivo, que vai ser um boolean. E eu tenho um construtor, constructor. Quando ele é construído, desse ponto está vivo, começa com true. Eu estou em TypeScript, é minúsculo. E eu tenho um método morrer. Desse ponto está vivo. Seres vivos morrem. Ó, isso é um ser vivo. Esse é o fluxo natural. O ser vivo, quando é construído, ele está vivo e depois ele morre. Tudo bem que está vivo, recebe que o padrão é true. Está vivo, recebe, está vivo. Então vamos aqui para a nossa primeira camada. É boolean. E esse negócio de um monte de linguagem ferra com a minha cabeça. Então vamos lá, vamos de pouquinho aqui. Vamos comentar isso daqui. Vamos tentar criar um gato que esteja vivo. Se eu digo, e aqui vem a primeira palavra-chave, a herança,
ela normalmente é um processo explícito. Eu tenho que dizer que o meu gato herda de ser vivo. E por herdar de ser vivo, de cara ele já carrega a casca da minha cebola como algo interno. Então eu poderia aqui no meu método do gato, aqui no toString do gato, imprimir se ele está vivo. Retorna this ponto está vivo. Ué, cadê essa propriedade? Ela não está definida aqui no gato. Está vivo. Ó, eu estou acessando a partir do this, mas o gato não tem o seu atributo estar vivo. Mas por o gato ser um ser vivo, é como se eu estivesse acessando a camada mais interna da cebola. Vamos voltar aqui e botar só duas camadas. Eu tenho aqui a minha camada do gato. E aí, como o gato é um ser vivo, eu estou acessando essa propriedade que está aqui dentro, que me diz se ele está vivo ou não está vivo. Então, bora criar um gatinho aqui. Vamos criar um gatinho. A Xaninha é um novo gato. E aí eu posso imprimir console.log Xaninha. Ó, o que é que eu tenho de método? Está vivo, que é o atributo, e morrer, que é o que eu posso fazer com a Xaninha, e o toString. Então, se eu chamar o toString, ele vai me dizer que ela está viva. tsNode herança. Aqui, está viva, sim. Então, eu posso agora, depois de criar a Xaninha, dizer Xaninha morre. E aí, se eu perguntar se a Xaninha está viva, a Xaninha não está viva. Mas atenção, eu estou lidando com métodos que não estão na camada direta do gato, estão na camada de dentro, mas é acessível via gato. Quando nós lidamos com herança, diferente da interface em que é público, a gente pode trabalhar com os controles de acesso. Então, eu poderia dizer que está vivo é privado. Se está vivo é privado, eu não posso mais acessá-lo diretamente, nem sequer das camadas externas, porque o que é privado só é acessível diretamente dentro da classe. Então, eu dependeria, para manipular isso daqui, de métodos públicos daqui da própria classe. Então, eu poderia colocar aqui um public, pergunta, né? Fazer assim, vivo. Public está vivo e retorna desse ponto vivo. Então, se eu quisesse saber se ele está vivo, agora eu teria que acessar via método. Ele está vivo? Aí eu acesso o atributo privado e retorna a minha informação. Agora eu continuo podendo manipular meu gato via método. Existe um meio termo entre o que é público e o que é protegido, e o que é privado, que é o protected. Protected. O que é protegido pode ser acessado pela classe pai, tá vendo, ó? Vivo e está vivo. E aí, Dodóizinha, senta aí na cadeira macia e tenta acompanhar. Ó, eu tenho tanto o atributo vivo, que é protegido, quanto está vivo, que é público. Só que o que é protegido não é visível fora nem da classe pai e nem da própria classe. Então, se eu tentasse acessar Xaninha.vivo, ele não está acessível, porque o vivo é protected. Então, o que é protegido é só na classe filha e na classe pai. Nesse relacionamento,
a gente dá normalmente 3 nomes para cá. A gente pode chamar isso daqui de classe base, classe filha ou subclasse. E aqui a gente teria os correspondentes. Aqui a gente chama de classe derivada, classe pai. Perdão, misturei tudo. Aqui a classe base, classe pai ou superclasse. E aqui a classe derivada, classe filha ou subclasse. Superclasse, exato. Eu subo, super, aqui é o filho, e aí quando eu subo, quando eu entro dentro da cebola, eu tenho o pai. O pai normalmente está acima do filho. Aqui eu tenho a subclasse, a classe de baixo, e aqui eu tenho a superclasse, a classe de cima. Aqui eu tenho a classe base, que é a classe onde tem a primeira informação, e aqui eu tenho a classe derivada, que é para onde eu faço a minha extensão. Então esses 3 termos eles são equivalentes e os 3 são utilizados. Então vamos lá, foi o que a gente viu. A gente tem os modificadores de acesso. Quando a gente não coloca nada, ele normalmente é público, tá? Vão ter, dependendo da linguagem, algumas outras derivações, como o acesso de pacote, como por exemplo é o Java. Aqui a gente não tem, mas o principal são esses 3. Público em qualquer lugar, protected só na classe base e nas classes. Agora eu não sei. Renato, pesquisa para mim se a classe pai. Quem é a classe pai, quem é a classe filha? Meu cérebro deu tilt agora. Não é quem é a classe pai? Porque por algum motivo o meu cérebro está querendo colocar essa classe aqui como filha, mas não é filha. É uma merda, tá ficando velho. Que é engraçado como a cognição às vezes fica pregando peças na cabeça da gente, conforme a gente não usa tantos conceitos, e aí Classe filha ou classe derivada? Classe, tanto faz. Bota aí os conceitos de herança. Só para não ter que abrir aqui, tá? Algo me diz que é assim. Vamos lá. É o que faz sentido para mim. Classe pai, classe filha, classe base, classe derivada, superclasse, subclasse. Tudo bem. Então vamos lá. Tá certo. É isso mesmo. É a velhice mesmo. A juventude, ela tem o superpoder, né? Vem com a irresponsabilidade, inconsequência, insegurança, mas é o superpoder. Eu, adolescente, era um estúpido, mas hoje eu sou um pouco menos estúpido, né? Continuo sendo, mas um pouco menos. Bora lá, vamos continuar aqui. Até aqui essa construção, estamos seguindo. Claro que você está toda perdida, mas eu vou tentar dar aqui uma ideia. Você viu a aula sobre interface da semana passada? Pronto, amém. Então, a nossa ideia é expandir as limitações da interface, adicionando muitas outras possibilidades, mas também complexidades. A primeira é eu poder, na classe de origem, né, que antes era um contrato que eu poderia implementar, colocar implementação. Quando eu coloco implementação, eu posso nessa implementação ter atributos, ter métodos, e esses métodos podem ter diferentes modificadores de acesso, tanto os métodos quanto atributos, público, privado e protegido. Quando eu faço o processo de polimorfismo nessa implementação, eu normalmente preciso fazer o polimorfismo explícito. Eu preciso dizer que o gato estende de ser vivo, porque senão eu não tenho como acessar aqui os métodos, os atributos que eles vêm lá do ser vivo. Então, mesmo que aqui eu não tenha no gato o método vivo ou o método está vivo, eu posso acessá-los, porque isso daqui faz uma ligação, diz, ei, o gato é um ser vivo. Então,
morrer. Então aqui eu tenho que eu criei um gato, eu mando o gato morrer e o gato morre. Nesse processo de construção da cebola, a gente constrói de dentro para fora. E em alguns aspectos isso vai ter que ser explícito. Aqui eu não precisei fazer a construção, mas vamos fazer a suposição de que para construir um ser vivo eu tenha que dizer se ele está vivo ou morto, obrigatoriamente. Quando eu construir esse gato, ó, tá vendo aqui? Na hora que eu tento construir o gato vai reclamar: ei, você está tentando construir o gato é um ser vivo, e para ele ser um ser vivo, você tem que dizer se ele está vivo ou morto, mas em nenhum momento você fez essa ligação entre a construção da camada externa e a construção da camada interna. Então, normalmente, a gente tem essa obrigação aqui. Ao construir a classe filha, eu preciso construir a classe pai. Agora eu não lembro como faz isso em TypeScript. Eu invoco o super diretamente, né? Super, e aí é a mesma coisa do Python. Super, e aí eu preciso dizer, beleza, o meu gato começa vivo. True. Então vamos entender aqui o nosso jogo de camadas. Quero construir um gato. Esse é o construtor do gato. Antes de manipular o gato, eu preciso criar a camada interna, que é o fato dele ser vivo. Isso é feito através dessa invocação aqui. Super chama a superclasse. O super chama o construtor da superclasse. E o que o construtor esperar que eu passe, eu tenho que passar. Então tá aqui, ó, o meu está vivo precisa que eu retorne se ele começa vivo ou morto. E eu estou dizendo, ok, o meu gato vai começar vivo. E agora sim eu consigo criar um gato. Vamos criar mais uma camada. Alguns gatos aceitam ser domesticados. Outros não. Pet. O pet é um gato. E eu não sei se isso é raça, genética, DNA, aleatoriedade. Por exemplo, lá na casa da minha sogra tem uns 5 gatos. 4 ela pegou na rua. Desses 4, um aceita entrar na casa e a gente consegue se aproximar dele, sei lá, para tentar fazer um carinho, mas assim, muito difícil, mas pelo menos entra na casa para comer. E os outros são gatos de rua que não aceitam a aproximação, que quando a gente chega foge e ela bota comida lá para eles. Eles são os gatos dele porque eles entram lá para poder comer. Mas definitivamente não são gatos domesticados. E tem o último, que é aquele gato todo peludinho, né, bonitinho, que o povo chama de siamês, que ele é estupidamente pet. Ele deixa os meninos, Miguel e João, fazerem o gato de gato e sapato. Então eles pegam, levantam, botam no braço, assim que os gatos ficam com as pernas para cima, puxa pelo rabo, o gato deixa fazer o que quiser, né? E é aquele gato que se você deixar, ele sobe em cima de você, fica se roçando em você. Eu digo, sai pra lá, gato miserável. Tenta comer da sua comida, né? Ele estava aqui comendo, e o gato simplesmente subiu na mesa e foi lá tentar comer do meu prato. Sai daí, gato miserável. Joguei ele no meio da sala. Mas ele é um pet, ele é um gato totalmente dependente. Então, se você chegar na rua, ele não tem um mínimo de ariscosidade, de animosidade. Ele é totalmente entregue aos humanos. Tanto que antigamente o gato vai morrer, porque se a gente viajar, o gato não vai saber se virar sozinho, não vai caçar uma lagartixa, não vai matar um pássaro, não vai fazer nada. Vai ficar lá esperando me dar comida, porque eu sou lindo e fofo, sabe? Então, assim, nem todos os gatos derivam para a classe pet. Tá? Então, um pet constructor, ele é um gato, aí normalmente ele tem um nome.
nome, que é uma string. Desse ponto nome recebe, não, desse ponto nome, nome é uma string. Constructor. Ok, aí ele já começa a reclamar, ó. Se você quer que o teu pet seja um gato, você precisa construir o miolo. Então você diz, beleza, super, mesmo que não seja, que você não passe nenhum parâmetro, isso daqui é o link que faz com que o miolo seja construído antes da camada externa. Lembrando que na herança a gente tem um jogo de camadas. Então se eu tento construir um pet, ele entra no construtor e ele vai chamar o construtor de gato. Ele chega no construtor de gato e vai chamar o construtor de ser vivo. E aí ele entra no ser vivo, constrói o ser vivo, retorna, termina de construir o gato, retorna, e aí termina de construir o pet e retorna. Eu tenho um jogo de camadas, um vai e volta de camadas. Pets aceitam receber carinho. Então, des ponto, sei lá, console ponto log miau receber carinho. Ok. Então, se eu tentar fazer a Xaninha ponto receber carinho, esse método não existe, porque a Xaninha, ela é um gato, ela não é um ser vivo. Não, perdão, ela não é um pet, ela é um gato. Então, se eu criar o outro nome de gato, Rufus é um nome de gato? Rufus. Oppenheimer. Eu não sei escrever Oppenheimer. Oppenheimer é o nome de um gato. Se tivesse um gato, ele seria Oppenheimer. Pet. E eu ia chamar ele de Heimer. Agora eu posso fazer carinho no Oppenheimer. Oppenheimer. Como é que se escreve Oppenheimer, Dina? Sei não. Eu posso fazer carinho no Oppenheimer. Tá aqui, ó. Console.log Oppenheimer.toString. Vamos agora entender porque é que herança é uma carniça complicada. Vamos lá. O Oppenheimer, que é um pet, ele tem um método toString. Ele não tem na classe dele. Mas por ele ser um gato, eu tenho um método toString. Então, se eu tentar imprimir o toString do Oppenheimer, vai aparecer se ele está vivo ou não. Porque foi isso que eu coloquei no toString da classe gato. Ué, quer que o Oppenheimer está morto? Não. Quem está morto é a Xaninha, tá certo. Deixa eu tirar a Xaninha aqui do jogo. Gosto de brincar com gato morto, não. Gosto deles vivos. Minha mãe sempre dizia para eu não brincar com comida. Bora lá. Vamos lá. Desculpa. Vamos lá. Ok. Até aí tudo bem. Eu tenho um jogo de construção em camadas. Essas camadas podem ser utilizadas. Quando eu chamar o toString, ele vai achar esse daqui. E essas camadas podem ser sobrescritas. Se eu criar um toString aqui na classe gato, toString return this ponto nome, aí ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, olha, o teu toString da classe original, ele retorna um booleano. E o teu toString que você está tentando criar, está retornando uma string. Você não está tentando
apenas alterar o método, o comportamento dele. Você está tentando manipular a assinatura dele. E isso é muito complicado, isso é ruim. Claro que o JavaScript permitiria, tanto faz. Mas aqui a gente vai ter o primeiro caso. Esse toString aqui, ele não é o toString que todos os métodos possuem. Se eu tentar fazer isso daqui, só para a gente ver a complicação, vou voltar aqui a chaninha, tá? Novo gato. Um gato não tem nome. E se eu tentasse dar um console.log mais Oppenheimer, a nossa ideia é que ele ia chamar o toString que a gente fez, né? Ó, eu não tenho aqui um toString. Nossa ideia é que quando eu somo com string, ele vai chamar o toString que a gente fez. Só que isso daqui acabou estourando um método danado. Ué, eu estou tentando chamar o toString e está estourando. Por quê? Porque esse toString não é o toString que deriva do object. Porque o toString que deriva do object retorna uma string. String é minúsculo em TypeScript ou é maiúsculo? Não, minúsculo. É minúsculo, tá? Então, ok. Vamos fazer assim. Para isso daqui ser um método toString autêntico, ele tem que retornar uma string. Ah, agora sim. Meu método toString, que eu reescrevi através do processo de herança, tá certinho. Se eu tirar isso daqui, ele continua tendo toString? Continua, que é o método que, por padrão, todas as classes herdam. Mesmo que eu não diga explicitamente que elas herdam o toString da classe Object. Aqui, ó. A classe Object tem um método toString e aqui eu estou herdando esse object da classe, esse método da classe Object. Quando eu reescrevo ele, eu estou sobrescrevendo o método da classe Object para o meu método. E aí eu posso sobrescrever isso de novo, por exemplo, aqui na classe pet. Então, se ao invés de criar um gato, eu crio um pet e coloco nele o nome de Heimer, na hora que eu fizer isso daqui, eu vou estar chamando o toString da classe pet. Isso daqui que a gente está vendo, esse processo de costura e busca dos métodos, em orientação a objetos, se chama ligação tardia. Ué, o elemento que eu vou chamar, o método que eu vou chamar, depende de qual objeto vai estar sendo invocado. Então, mesmo que eu não soubesse qual é esse objeto, por exemplo, void mostrar ser vivo. Não é void, é égua. E é porque eu dormi bem ontem. Ser vivo. Console.log ser. Esse método sabe qual é o tipo de ser vivo que vai entrar aqui? Não. Ele só sabe que é um ser vivo. E por ser vivo, o que é que ele tem à disposição? Morrer e estar vivo. Então, se eu fosse perguntar alguma coisa, eu poderia perguntar console.log está vivo, mas está vivo. E aí eu posso chamar o toString do método. Ser.toString. É só isso que eu posso fazer, porque eu estou olhando para ele enquanto ser vivo. Eu posso passar o Oppenheimer para esse método? Mostrar ser vivo.
Posso passar? O Oppenheimer é um pet. Eu posso passar ele para cá? Posso. Por quê? Porque ele é um ser vivo. Então, aqui a gente vai ter o polimorfismo de classe utilizando a ideia de herança. Eu não preciso saber se ele é um ser vivo, entenda, puro, como se eu criasse aqui, seja uma bactéria, ser vivo que está morto, acabou de morrer. Citoplasma dela, o complexo de Golgi, está tudo se espalhando lá pelo microscópio, acabou de morrer. Eu posso pedir para mostrar a minha bactéria. Mostrar ser vivo. Bactéria. Se eu pedir para imprimir se o Oppenheimer está vivo, eu coloquei para ele morrer. Está vivo. O Oppenheimer está vivo ou morto? Vivo. E quando eu pedir para imprimir o toString do Oppenheimer, vai mostrar o quê? O nome dele. Que ele chama o toString. Aí ele, beleza. Por ser um objeto, uma classe, ele tem um toString, lá que deriva do object. Só que ele também tem o próprio string na camada mais externa. Então eu saio caçando até a camada mais externa, acho esse toString e imprimo esse toString. Só que a minha bactéria também é um ser vivo. Quando eu perguntar se está vivo, ele vai mostrar falso. E quando eu pedir para imprimir o toString, por ele ser um ser vivo e derivado do object, ele vai ter o próprio toString dele, que não vai imprimir nada de útil, mas vai ter. Está aqui, ó. O toString que deriva do object. Percebem como a herança induz complexidades? Vamos para outros casos. Uma classe, ela pode ser concreta ou abstrata. Eu digo que ela é concreta se todos os buracos, se todos os gaps, se todos os métodos estão preenchidos. Ser vivo é uma classe concreta, sim ou não? Todos os métodos estão preenchidos? Sim, todos os métodos estão preenchidos. Eu posso ter uma classe abstrata, ou seja, não concreta, se eu tiver pelo menos um pedacinho não preenchido. Eu poderia, por exemplo, de pegar espécie. Se ele é um ser vivo, ele tem uma espécie, uma bactéria, uma planta, uma coisa, tá? E aí eu poderia dizer, beleza, o pegar espécie eu não vou implementar. Eu vou dizer que esse método eu não vou implementar. Eu vou dizer que ele é abstrato. Se ele é abstrato, essa classe pode ser concreta? Vamos lá. Se ele é abstrato, está faltando a implementação dele. Se ele é abstrato, a minha classe não pode mais ser concreta. Então, a minha classe se torna abstract. Eu acho que é no começo. Abstract class ser vivo. Beleza. Eu tenho pegar espécie. Aqui ele está dizendo, pegar espécie retorna o quê? Beleza. Uma string. E para que essa classe fosse concreta, ele precisaria que isso daqui fosse implementado. A partir de agora, ser vivo não é mais concreto, é abstrato. A partir de agora, eu não consigo mais criar um ser vivo usando o new, porque por não ser concreta, ela não pode ser instanciada, porque faltaria um pedaço dela. Então, eu não consigo mais criar agora a minha bactéria. E o meu gato, ele também não pode ser concreto, porque falta o quê? Não implementa o pegar espécie. Então, para o meu gato voltar a ser implementado, eu tenho que dizer, beleza, pegar espécie vai retornar um felino. Eu sei que existe espécie, filo, classe, reino, todos os catatal. Estou só fazendo uma simplificação aqui, tá bom? Mas a espécie deles simplifica, abstrai. Só para explicação.
Beleza, a partir de que ele preencheu o meu buraco, o meu gap, o pet pode ser instanciado, porque pet herda de gato. Só que a minha bactéria agora não pode mais ser. Essa classe, ela está servindo apenas como um molde para as classes que vão utilizá-la. E aí ela implementa algumas coisas e deixa outras coisas em aberto para serem preenchidas. Tá? Então, vamos imaginar que, só para a gente ver como é que funciona o encaixe, gato não implementasse isso daqui e eu não quisesse resolver esse problema agora. Gato pode ser concreto? Não. Então, obrigatoriamente, gato tem que ser abstrato. E aí jogou o problema para o pet. Ué, pet não pode ser concreto. Ou eu resolvo aqui, ou eu torno o pet abstrato. Então tudo bem. Eu vou resolver aqui. Public get species. Eu escrevi o que, meu pai? Qual é o nome? Pegar espécie. Ó, tô fazendo tudo em português, ó. Em homenagem a Diana. E eu ontem estava fazendo código misturado inglês e português. Eu me senti horrível. Pegar. É porque é muito difícil. O próprio get, ele é ruim para você traduzir como pegar. Retorne é um felino. Pronto, agora eu posso instanciar pets e todos os encaixes funcionam direitinho. Não posso aqui criar um ser vivo. Tá? Vamos lá. Vamos para outras derivações desse problema. Quando você está lidando com um elemento polimórfico, ou seja, você não sabe o que é esse ser vivo, você poderia, numa necessidade, que é uma implementação ruim, tá? Eu só vou mostrar porque existe, tentar descobrir o que ele é. Você poderia perguntar se o meu ser é um pet. Cara, agora eu não sei se é assim que a gente usa. Tanto tempo que eu não uso isso. Deixa eu ligar o Copilot aqui. É porque a gente ensina porque existe, mas se você depende de um projeto que faça isso, o seu projeto está ruim. A não ser em casos específicos, como por exemplo, você tem um botão e você quer colocar esse botão e você quer alterar uma única propriedade do botão. Então você herda do botão que você já tem, que implementa o clique, o mouse over, que já faz tudo, e você muda só a propriedade que você quer. Esse botão específico, eu quero que quando o mouse passar por cima, ele não faça a mesma coisa que todos os outros. Então esse é um caso bem específico que você vai fazer um processo de herança, porque tem uma única propriedade que você quer alterar do botão. Mas vamos lá aqui. If... a gente escreve assim. É porque em algumas linguagens o instance of é método, aqui é a palavra reservada. Aqui eu diria, esse ser é uma instância da classe pet. Se isso daqui for verdade, então o ser que eu estou recebendo é um pet. Então eu posso, entenda, convertê-lo de volta para pet. Meu pet é uma coisa do tipo pet que recebe o ser. Essa variável era global? Não. Pet.receber carinho. Por que é que ele não me deixa fazer isso?
Interessante, é uma coisa própria do TypeScript. Dentro do if, ele já entende que o ser é um pet. Olha que legal. Porque normalmente a gente tem que fazer um cast forçado. Você diz, beleza, se o meu ser é um pet... desculpa, pet é um elemento do tipo pet. Isso existe? Vale, que legal. Tá. A gente faz um downcast, né? A gente faz um cast reverso. A gente diz, beleza, se eu sei que esse negócio aqui é um pet, eu vou tratá-lo como um pet. Vou tratá-lo como um pet. E aí eu posso usar os métodos de pet. Estou mostrando porque existe e porque em casos específicos você pode utilizar, certo? Mas são casos muito específicos. Então, porque assim, se você tem um método que já pensa no elemento polimórfico, você vai tratá-lo de acordo com o polimorfismo e não ficar desembrulhando ele para tratá-lo de forma específica para aquele caso em especial, tá? Então, vamos pegar aqui eu apaguei o Oppenheimer. Aqui ele quer criar o Garfield. E eu vou mostrar o Garfield. Primeiro eu vou alimentar o Garfield. Pet. Olha que interessante. Ó. Eu criei um pet. Por que eu não posso alimentar meu pet? Cadê meu método de alimentar? Eu tirei, foi? Eu tirei, estava no outro método, né? O Garfield gosta de comer. O povo nem sabe quem é Garfield mais. Hã? De onde? Das cheirinhas? Talvez tenha algum filme novo, né? É que nem Pica-Pau. Pica-Pau não é uma coisa do pessoal mais jovem. Pica-Pau é uma coisa, era muito forte na minha geração e algumas depois, que ainda tinha um desenho do Pica-Pau muito ativo, né? Mas é porque era algo muito forte. Mas eu acredito que hoje não existe mais nem TV aberta. Até existe, mas o consumo massivo hoje é tudo streaming. Era estranho quando eu fui explicar para as minhas filhas que a gente não existia Netflix, Prime, mas não tinha nada dessas coisas. Quando eu era jovem, eu perguntei como é que vocês assistiam um desenho. Eu disse, não, tinha lá Manchete, tinha TV Globinho, tinha esse tipo de coisa. Bora alimentar o Garfield aqui. Ok. Criei e passei. E aí ele vai comer a comidinha dele e eu posso imprimir o meu Garfield. Beleza. Vamos agora para um detalhe. Eu criei um pet, mas não necessariamente eu tenho que armazená-lo como pet. Existe uma dissociação entre o objeto criado e a variável que o armazena. Eu posso olhar para ele como pet, mas posso olhar para ele como gato. Porque o meu pet não é um gato. E aí eu posso passar ele para cá. A diferença é que se eu estiver olhando para ele como gato, eu só posso chamar os métodos de gato. Gato tem o pegar espécie? Aqui, ó. Perdão. Gato, olha que engraçado. Gato tem o pegar espécie? Onde é que está o pegar espécie? O pegar espécie está definido no ser vivo e implementado no pet. Eu estou olhando para o Garfield, ele é um pet, mas eu estou olhando para ele como um gato. E eu chamo o pegar espécie, aí ele vai, pula lá para a classe gato. Beleza, classe gato. Tem o pegar espécie nela? Não. Tem na classe interna? Sim. Na classe interna tem. Mas cadê a implementação?
essa implementação que tem nessa classe está sobrescrevida em alguma camada mais externa, e aí ele sai olhando para as camadas de fora para ver se essa implementação foi sobrescrita. Aqui não tem, beleza, aqui tem. E se eu tivesse outras camadas no meu objeto, ele iria até a última camada para pegar a implementação mais externa das camadas. Por isso que não se usa, ou se usa muito pouco, herança. Porque cria um nível de acoplamento, complexidade, que não compensa a vantagem que é você poder reutilizar código. Ah, que legal, eu posso escrever um código no Gato e reutilizar no Pet. Ok, mas a que custo de manutenção? A que custo de manutenção é você alterar a classe ser vivo e correr o risco de, nessa alteração, quebrar tudo que deriva de ser vivo? Ou você ter que criar uma classe, sei lá, Pet, mas compreender todas as etapas desse miolo que tem na classe Pet, tá? Ok, vamos lá. Todo mundo feliz? Todo mundo satisfeito? Vamos lá. É comum a gente utilizar herança ou utilizar as classes bases como um molde para construir algo específico. E aí eu tentei colocar alguns exemplos lá nas atividades que seriam, por exemplo, a conta corrente e a conta poupança. Não é a melhor forma de fazer, normalmente herança não é a melhor forma de fazer. A gente usa muito mais composição. Então, mas só para a gente entender como é que o mecanismo funciona. Então, o objetivo dos exercícios é entender como é que esse mecanismo de conexão vai e volta, constrói indo e voltando, funciona, porque a gente pode encontrar em algum momento, em algum código, em algum padrão de projeto, essa funcionalidade aqui. Então, eu vou mostrar os exercícios agora de herança interface para a gente ver o caso. github.com/qxpod.arcade. Então vamos nós aqui. Primeira coisa é o shapes. Primeiro exercício que eu recomendo que vocês tentem fazer é o estacionamento. Então bora ali olhar para a cara do estacionamento. Agora vai ficar mais fácil de entender. No meu estacionamento, a gente tem essa montagem aqui de UML. Então vamos olhar para a cara desse diagrama e entender o que é que ele nos diz, tá? Então, um estacionamento possui uma lista de veículos. Isso daqui é a representação para coletivo. Não necessariamente isso daqui é uma lista. Vocês viram... não, a gente não viu mapas, né? Poxa vida, ainda vou dar uma aula ainda. Vou ficar devendo mapas e exceções. Eu faço no mesmo dia. É um coletivo de veículos. O estacionamento, ele tem o registro da hora atual e ele tem os métodos estacionar, que guarda um veículo, procurar veículo, que vai estar guardado dentro do meu coletivo, da minha lista, pagar para poder tirar o meu veículo, sair para tirar o veículo e passar o tempo. Passar o tempo faz o relógio interno do meu estacionamento andar, tá? O meu estacionamento guarda uma classe abstrata. Tá vendo aqui o Azinho? Esse Azinho diz que a classe veículo é uma classe abstrata. Na classe abstrata, ela trata ela cria o comportamento padrão dos meus veículos. Todos os veículos vão ter que registrar a hora de entrada no próprio veículo. Tá vendo aqui? Então, quando eu crio um veículo, eu digo para ele o que é que ele é, o tipo dele, que no caso pode ser uma moto,
uma bicicleta ou um carro, e eu dou para esse veículo um identificador, que no caso da moto e do carro vai ser a placa, e no caso de uma bike que não tem placa, pode ser o nome do dono. Então é a bike do seu João, o skate do Fernandinho, tá bom? Então esse veículo ele vai armazenar dentro dele o tipo dele, ou a hora dele, e aí a gente tem as diferenciações dos modificadores de acesso. Esse vermelhinho diz que esse elemento é privado, e esse losango diz que ele é protegido. Esse verdinho diz que é público. Então eu tenho que todos esses métodos são públicos, e aqui eu tenho um atributo privado e um atributo protegido. Na hora que eu crio um veículo, ele já registra, né? Na hora que eu crio um veículo, não. Na hora que eu chamo o setEntrada, ele guarda a entrada dentro do atributo entrada. GetEntrada retorna isso daqui. GetTipo retorna o tipo, GetID retorna o ID. Por que isso daqui é uma classe que é apenas um molde? Porque eu não quero ter que colocar dentro dessa classe como cada veículo vai ser tributado. Então, para essa forma de resolver o problema, a gente fez uma herança. Vamos aqui mais alguns detalhes. O meu estacionamento possui uma série de veículos. Um estacionamento possui 0 ou vários veículos. Beleza? Ó, um estacionamento possui 0 até vários. Não necessariamente as coisas terminam de 0, começam de 0. Por exemplo, um aluno matriculado possui uma ou várias matrículas. Um bolsista matriculado, para ser bolsista você precisa ter no mínimo 3 disciplinas. Então, um bolsista matriculado tem 3 ou mais disciplinas. Tá? Então, aqui a gente tem o jogo de o que a gente chama de multiplicidade. E essa multiplicidade ela pode acontecer, inclusive, de vários para vários. Uma disciplina ofertada tem 0 ou 1 professor. Uma disciplina em curso tem 1 professor. Tem disciplina com 2 professores? Não, né? Tudo bem. E por aí vai. Até tem. IHC, por exemplo, dependendo do curso. Tem 2, né? Um professor da parte prática, outra parte da outra professor da parte teórica. Não na mesma, mas tipo, o mesmo professor dá disciplina para turmas diferentes. Ah, tudo bem. Então, mas aí não seriam 2 professores numa disciplina, né? Seriam... Pronto. Bora lá. Agora, se a gente pensar na relação entre alunos e professores, mas aí, ó, um aluno matriculado tem que tipo de relação? Se o aluno está matriculado, ele está em uma disciplina, então ele tem pelo menos um professor. Um aluno matriculado tem 1 ou vários professores. E o reverso, um professor, se ele está ativo, ele vai ter alguma disciplina, então ele vai ter pelo menos um aluno, 1 ou vários alunos. Tudo bem? Então a gente tem aí no nosso jogo de multiplicidade. O losango, ele nos comunica posse. Um estacionamento possui vários veículos. O losango preenchido, ele nos comunica referência, né? Ele referencia, ele guarda, ele sabe, ele entende. Mas aqui a gente poderia dizer que o estacionamento possui os veículos. Se o meu objeto estacionamento acabar, o conceito de veículo não faz mais sentido. Não tem uma entidade veículo separado se ela não estiver vinculada ao estacionamento, porque eu tenho uma hora que aquilo começa. As duas entidades, elas têm uma relação de posse, né, de completude. Só existem veículos porque existe estacionamento. Só existe um pedido da comanda porque existe uma comanda. Só existe um pedido de venda,
Só existe lá quando você paga o teu mercantil aquela linha, né, entidade vendida, que diz que você comprou batata, o preço é R$6 o quilo e você comprou 2,5 kg de batata e o total deu aquilo, porque existe uma venda. Sem o conceito da venda, sem a entidade venda, aquela linha não tem significado por si só. Sim, isso é o quê? Isso é um item da venda. Sem a venda, aquele item não tem significado. Então a gente tem outra relação de posse. Só que aqui embaixo a gente não tem posse. Aqui embaixo a gente tem um processo de herança. Ó. A gente tem que moto herda de veículo, carro herda de veículo, bike herda de veículo. E nessa herança a gente representa através da setinha. Moto herda de veículo, ou então a gente poderia dizer o contrário, né? Veículo é derivado em moto, é derivado em carro, é derivado em bike. E como o meu veículo serviu apenas como um molde, eu coloquei aqui dentro um método abstrato, calcular valor, que vai ser resolvido e implementado em cada classe concreta. Esse Azinho representa abstrato, esse Czinho representa concreto. Por quê? Porque eu não quero que toda vez que eu criar uma nova regra para implementar como é que vai ser pago a conta, ter que mexer na classe veículo. A classe veículo guarda o que é comum a todos os veículos. Todos têm uma hora de chegada, todos têm um tipo, todos têm um identificador único no sistema. E pronto. Eu não mexo na classe veículo sem necessidade. Se agora a regra para tributar o carro é diferente, então onde é que eu vou mexer? Apenas na classe do carro. Tá? Se não fosse herança, como é que eu resolveria isso? Eu poderia fazer uma composição. O meu veículo tem um atributo chamado método de algoritmo de cobrança. E aí eu teria um objeto, algoritmo de cobrança para bike, um algoritmo de cobrança para carro, um algoritmo de cobrança para moto, e eu faria uma composição. O veículo recebe um algoritmo de cobrança. Estou resolvendo com herança para a gente trabalhar o conceito, mas eu poderia muito bem fazer uma composição e entregar para ele. E aí, se você quer saber como calcular, usa esse objeto aqui para calcular. Ele vai alimentar o objeto com os valores e o objeto vai devolver a informação que ele quer. Tá? Então tá aqui, esse método, esse trabalho é bem legalzinho. A lógica dele é simples. Toda vez que um carro chega, você joga o carro aqui para dentro. Só que os detalhes são legais. Vamos olhar aqui os detalhes da implementação. Aqui é a classe de adaptação. Na classe de adaptação, eu recebo valores primitivos e tenho que fazer com que ela se comunique com o meu back-end, que trabalha com objetos. Ela recebe um tipo moto e um ID HPX 2548. Só que o meu estacionamento não está esperando duas strings. O que é que o meu estacionamento está esperando para poder estacionar? Um veículo. Então aqui eu vou criar o meu veículo e para criar o veículo eu tenho que saber o que é que eu estou criando. Se o meu tipo for moto, eu vou dar um new moto. Se o meu tipo for carro, eu vou dar um new carro. Se o meu tipo for bicicleta, eu vou dar um new bicicleta. Eu vou criar o objeto correspondente e aí eu digo para o estacionamento. Estacionamento, guarda essa moto. Estacionamento, guarda esse carro. Estacionamento, guarda essa bicicleta. Então aqui eu faço o processo de conexão. Lembra, eu recebo primitivos, mas o meu back-end não trabalha com primitivos. O meu back-end trabalha com objetos. Então aqui eu teria o if. Se tipo for moto, new moto,
Se tipo for carro, new carro. Se tipo for bicicleta, nova bicicleta. Estacionamento, ponto estacionar, veículo. Passar o tempo vai fazer com que o cronômetro interno do estacionamento aumente. Isso aqui é só um número, tá? É só para dar uma ideia. Mais 2, mais 3, mais 5, mais 7. Não existe uma variável tempo, porque ia ficar chato para manipular. Então, se eu digo que eu quero passar o tempo em 30, eu vou pegar o tempo e botar mais 30 só. Se a gente olhar os testes, é fácil de ver como é que funciona. Então, ó, começa no 0. Passei 30 segundos. Mandei estacionar a bike do Elias. Quando eu mandar mostrar, vai ter que eu tenho uma bike, e a bike é do Elias, e a hora é 30. Se eu passar mais 20, ok, e mandar estacionar uma moto, e mandar mostrar, o que é que vai ter? A bike do Elias, que foi estacionada no tempo 30, e a moto que foi estacionada no tempo 50, porque era 30 e passou mais 20. Se passar mais 50 e eu mandar estacionar o carro, era 50, passou mais 50, agora é 100. Então eu tenho a bike do Elias, a moto e o carro, e a hora atual é 100. E assim vai, o tempo só avança e cada elemento que chega, né, vai para cá pagar. Quando eu tentar pagar os meus elementos, eu vou pagar, né, vou chamar o método pagar, que vai calcular a minha dívida e pagar, e aí vai tirar o meu. Ficou faltando mostrar que o vetor está vazio, né? Tem que ajustar o teste. Mas tudo bem. Tudo bem, entenderam como é que a gente fez a montagem aqui. Os outros são muito parecidos com esse. Se a gente olhar lá o método do cadastro, é exatamente a mesma lógica. Ainda tem até, acho que a explicação aqui, ó. Uma agência só tem uma entidade a mais. Uma agência tem vários clientes. Uma agência tem várias contas. A diferença daqui para o estacionamento é que no estacionamento eu simplesmente jogava as entidades dentro da lista. Aqui eu vou ter duas entidades diferentes, clientes e contas. E eu vou ter que fazer uma relação entre as duas. Porque quando o cliente chega na agência, o cliente ganha duas contas. Uma conta corrente e uma conta poupança. Esse conceito ainda faz sentido na cabeça de vocês? Daqui, sim, porque eu peguei. a gente pegou isso, mas eu acho que daqui a um semestre ou 2 não existe mais isso. Vamos ter que tirar isso daqui. Hã? Eu acho que é melhor a gente desabilitar isso daqui ou alterar, porque esse povo novo só tem Nubank e bancos virtuais, todos. E não existe esse conceito em bancos virtuais. Então, assim, a própria questão não tem mais significado. Adiciona uma complexidade para um problema que nem existe mais. Tirar isso. E é super recente. Daqui a pouco eu vou dizer, eu peguei uma cédula de 50. O que é uma cédula? Minhas filhas raramente veem dinheiro. Porque quando eu quero dar dinheiro para elas, eu transfiro para a conta delas e elas usam no cartão de débito. Eu faço só um Pix. Ao invés de pai, me dá 10 reais, pai, faz um Pix. Mas eu ainda deixo esse semestre, depois eu tiro isso daí. Mas a ideia era que eu pudesse ter mais de uma conta associada. E a única diferença que ia ter entre a conta poupança e a conta corrente era que eu ia ter um método chamado atualização mensal. A conta poupança rendia e a conta corrente se cobrava uma taxa. Mas você não... Nossa, era muito alta a taxa. E era alta. Era. E o pior é que às vezes a pessoa esquecia a conta lá Isso. e ficava rodando ficava aquela negativa. taxa, ficava negativa. Ai, eterna. Era uma lombra estranha. Eu vou pensar em alguma coisa para substituir, porque eu achava essa atividade tão legalzinha. Pode usar o conceito das caixinhas, né? No Nubank tem as caixinhas. Funciona como uma poupança. É?
elas rendem diferente do você deixar na conta normal? Sim, ela rende a porcentagem do CDI. Ah, legal. Tá, tudo bem, vou trocar aqui para o Nubank. O Shapes, ele é muito parecido, só que a ideia dele é usar a interface ao invés de herança. Ai não, não tem nenhuma atividade. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, ó. Então, eu tenho 2 métodos só. Para eu ter uma forma, eu tenho que saber a área e o perímetro. A gente nem usa esse inside, ou usa nos testes? Qual? Inside, não usa nos testes. Pois é, os exercícios de herança estão tudo pela metade. Eu nem preciso implementar o inside. É só implementar área e perímetro e retornar, porque aí ele cumpre a interface de ser uma forma. Se o círculo e o retângulo querem ser formas, eles têm que implementar área e perímetro. As outras coisas aqui a gente nem usa no teste. Então vocês podem fazer e passar nos testes enquanto eu ainda não implementei. Depois que eu implementar, aí tem lá o teste. E o porquinho nem precisa fazer, porque o porquinho eu acho que é o mais chato de fazer. Porque antes tinha o porquinho. O porquinho antes podia ter. Você tinha um porquinho que você botava qualquer coisa dentro do porquinho. Podia ser uma moedinha, ou podia ser um bilhete, podia ser dinheiro. Então a limitação era que o porquinho tinha um limite de espaço. Se o porquinho tivesse cheio demais, você não conseguia mais botar nada dentro dele. Então, para adicionar uma coisa no porquinho, você tinha que verificar se essa coisa cabia no porco. Era essa a restrição. E para tirar algo do porco, você tinha que quebrar o porco. Então, na primeira implementação, você tinha itens e moedas. E você tinha que separar entre essas duas entidades. Só que se eu tratar as duas como uma coisa só, algo que é valioso. Algo que é valioso tem um valor, um volume e um rótulo. Então, qualquer coisa que implemente ser valioso pode ser jogado dentro do porquinho desde que caiba. E a ideia era que tanto itens como moedas implementavam o valuable. E aí eu podia jogar eles dentro do meu porco. Então, essas são as últimas atividades do repositório, né? Eu tenho que fazer atualizar as últimas, mas acho que se for fazer a ideia de mapas e exceções, eu vou só lançar um vídeo complementar. Então eu vou finalizando por aqui. A questão que tem mapas e exceções é a da agência, tem, né? Mas assim, no fundo ele facilita.